Salve, gurizada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Humanizarte. Hoje um vídeo dedicado a falar sobre metodologias de estudo, principalmente focando na questão da memorização e da prática corriqueira de revisões. Eu sei que já deve ter acontecido contigo de tu estar estudando para algum objetivo que tu tenha, um concurso, um vestibular, o Enem, qualquer tipo de prova que exija um acúmulo de conteúdos mais vasto. E tu deve ter te pego pensando que era muito injusto isso, já que a nossa memória é tão limitada. A gente assiste a aula, lê os capítulos dos livros, faz questões e por vezes a sensação que nos passa é que nós não estamos conseguindo reter aquelas informações que a gente está absorvendo. É uma sensação muito comum, inclusive até certo ponto, uma sensação verdadeira. De fato, tu não está conseguindo reter tudo aquilo do que tu absorve. Isso é natural, uma característica da memória humana, uma memória extremamente seletiva que mais esquece do que lembra. Só que para o estudante isso tende a ser um pouquinho desestruturador, porque tu pensa, tá, com uma mente como essa, que mais esquece do que lembra, como é que eu vou fazer para conseguir render nos estudos e conquistar a minha aprovação? É por isso que no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre a técnica das revisões a partir da teoria da curva de esquecimento. Essa teoria foi elaborada em 1885 por um alemão chamado Hermann Ebbinghaus. Ele vai falar sobre essa característica que a gente vem comentando, a limitação da memória humana, muito focado na questão dos estudos mesmo, por isso é um pensador que nos interessa. Tá? E ele elaborou uma espécie de esquema que hoje a gente acha na internet com muita facilidade, que é esse tal, ou essa tal, de curva do esquecimento. Quando a gente olha para essa curva, a gente tem uma espécie de gráfico que nos demonstra como a nossa mente vai deixando de lado partes do conteúdo que a gente estudou com o passar do tempo, chegando a alguns dados assustadores para o estudante, como por exemplo o fato de que no mesmo dia em que tu teve aquele conteúdo novo, ao final do dia, se tu prestou muita atenção na aula, a tua taxa de retenção ser provavelmente ao redor de 75%, sendo que 24 horas depois desse conteúdo novo, a tua taxa já deve ter caído para 35% ou no máximo 50% de retenção. Esses números vão ficando mais assustadores para nós conforme o tempo passa. Em cerca de 30 dias, por exemplo, nós temos a tendência de chegarmos a cerca de 3% de retenção daquele conteúdo somente. Todo mundo que vive aqui o mundo do vestibular, o mundo do Enem ou dos concursos de forma geral sabe que uma memorização de cerca de 3% do conteúdo não vai ser suficiente para a aprovação de praticamente ninguém. Então a estratégia de estudo que nós devemos adotar deve ser uma estratégia que busque reverter a curva do esquecimento. É por isso que essa teoria, mais do que uma teoria assustadora, deve ser entendida como uma teoria que nos orienta. Se a nossa memória trabalha desta maneira a partir do esquecimento, como que a gente deve agir de maneira ativa enquanto estudantes para reverter essa curva de esquecimento? E a gente vai perceber, pessoal, inclusive na imagem que aparece no nosso vídeo, que é relativamente fácil tu planejar uma forma de reverter esse esquecimento. A prática que deve ser adotada é a revisão constante. Claro que eu vou falar algo aqui que funciona super bem na teoria, que é a frequência de revisões, mas cada sujeito tem a sua vivência, suas possibilidades, horários disponíveis que são diferentes dos outros, mas aqui se a gente conseguisse adotar uma prática, um método que nos ajudasse na memorização de fato, é isso que eu quero que a gente pense, é sobre isso que eu quero que a gente converse. Não vai ser algo tão complexo assim. Em questão de organização, o método que eu vou ensinar hoje, ele vai exigir que tu sempre registre os conteúdos novos que tu tá tendo. Então o ideal é que tu tenha um acompanhamento com uma agenda, seja ela física ou digital, e todo o conteúdo novo deve ser anotado ali, porque todas as nossas revisões serão feitas a partir dessa data, o momento em que tu entrou em contato com um conteúdo novo. O método que a gente vai propor
para reverter essa curva de esquecimento, então, é um método que vai adotar 4 momentos de revisão a partir dessa data inicial de um conteúdo novo. Explicando de maneira mais prática, tu vai registrar na tua agenda, digital ou física, o conteúdo novo que tu teve naquele dia. Ao final do teu dia, tu vai realizar a revisão dos conteúdos deste mesmo dia. 24 horas depois, no dia seguinte, tu vai realizar mais uma revisão, assim como tu fará 7 dias depois e 30 dias depois. Falando assim parece muito complexo, mas tu vai ver que a coisa é mais simples do que parece. O que eu quero que tu tenha é reservado no teu dia 4 horários de revisão, beleza? Não são 4 horas de revisão, são 4 horários que tu vai ver de acordo com a tua disponibilidade e de acordo com a necessidade, o número de conteúdos que tu possui. Ao longo desses 4 horários, tu vai trabalhar da seguinte maneira. No horário 1, tu vai fazer a revisão diária. Então, todos os conteúdos novos daquele mesmo dia serão brevemente revisados aqui. No horário 2, tu vai fazer uma revisão que a gente vai chamar de revisão de 24 horas. Então, tu vai estudar, tu vai revisar os conteúdos do teu dia anterior. Os conteúdos que foram novos no dia anterior. No terceiro horário de revisão, tu vai realizar uma revisão de 7 dias. Então, tu vai pegar o que foi conteúdo novo nesse dia da semana, mas na semana passada. Depois a gente busca um exemplo com um dia específico para a gente materializar isso bem de forma clara. O terceiro horário de revisão, então, foi a revisão de 7 dias. O quarto horário de revisão é a revisão de 30 dias, em que tu vai revisar o conteúdo novo que tu teve nesse mesmo dia da semana, mas há 4 semanas atrás. Digamos, então, que nós estamos numa quarta-feira. É quarta-feira, eu terminei já as aulas que eu tinha que assistir no dia, já terminei as atividades que eu tinha me proposto, já saí fazer uma atividade física, já passei um tempinho ali trocando ideia com os meus amigos, eu vou fazer meus 4 horários de revisão a partir de agora. Vou me sentar então na minha mesa de estudo e vou começar pelos conteúdos novos que eu tive hoje, na própria quarta-feira. Então eu vou ver o que eu tive de conteúdo novo, vou dar uma revisada. O segundo horário é a revisão de 24 horas. Então eu vou revisar o que teve de conteúdo novo ontem, na terça-feira. O terceiro horário é a revisão de 7 dias. Então o que me foi dado de conteúdo novo na quarta-feira passada é o que eu vou estudar. E o quarto horário de revisão é quando eu vou revisar o conteúdo de quarta-feira também, mas de 4 semanas atrás. Entendeu? Porque é importante tu registrar na tua agenda quais foram os conteúdos novos daquele dia. Tu vai realizar 4 revisões todo dia, contribuindo assim para reverter a curva de esquecimento de Ebbinghaus. O ideal, pessoal, é que antes da prova objetivo, tá? Seja ela vestibular, Enem ou concurso, tu tenha mais um período dedicado exclusivamente à revisão. Se tu estiver matriculado num curso ou em grupos de estudo, certamente essas instituições devem realizar o período de revisão contigo. Tá? Mas se tu estiver estudando por conta própria, então separa um mês antes da prova para revisar o conteúdo por completo. Aqui a gente tem uma estratégia de revisão para os conteúdos ao longo do ano, para que eles não se percam, mas ao final precisa de um momento dedicado a revisões também. Dessa maneira, a ideia é que a gente tenha conseguido reverter essa curva de esquecimento e tenha garantido, né, um acúmulo, uma obtenção de memória sobre o conteúdo muito maior do que a gente teria. Isso resolve o problema daqueles que se sentem desorganizados sem saber o que tem que estudar em cada dia. Isso resolve o problema daqueles que estão preocupados com a falta de capacidade da nossa memória. Isso ajuda muito, então, na realização dos objetivos, na busca pela aprovação, seja lá onde for. Então fica a dica de hoje. Em outro momento a gente pode falar também sobre os métodos de revisão. Eu, inclusive, aconselho que nesse primeiro momento tu vá revezando, tá? Eu quero que às vezes tu faça um resumo, às vezes tu realiza questões, às vezes tu faz os dois, analisa um resumo sobre aquele conteúdo e realiza outras questões, mas sempre é legal que tu adote tipos diferentes de revisão. Se tu conseguir, inclusive, um parceiro de estudo para
trocarem essas revisões, um explicar o conteúdo para o outro, tende a ser bastante produtivo também, mas daí vai do método de cada um. O que eu queria hoje era expor essa teoria do Ebbinghaus e propor essa técnica de revisões em 4 partes, que eu acho que contribui muito para nossa memorização. Se tu adota algum outro método de estudo que funciona, deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar tua curtida e se inscrever aqui no canal para acompanhar a nossa produção. Até uma próxima oportunidade, gurizada. Bons estudos, é tudo nosso. Tchau, tchau.